está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, aqui na tua serva, Deus, vai trazer esse lamento nesta noite, Deus. Usa ela no oculto e profundo nesta noite, Pai, através da tua santa e poderosa palavra, Deus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve os amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Atos 16, a partir do verso 16, louvado seja Deus. Atos 16. Uma palavra conhecida em nosso meio. Deus é bom, irmãos, Deus é fiel. O nosso presbítero falou aqui, né? Do perdão de Deus, da misericórdia, né? Coisa linda é quando nós estamos debaixo dessa misericórdia, né? Que diz assim, irmãos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é fiel, Deus é tremendo. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso que nós lemos, né, fala de um evento, né, aqui um período de missão, onde Paulo e Silas, né, estavam na cidade de Filipos, partindo da Macedônia para Filipos, onde ele estava ali, naquela cidade romana, né, para pregar o Evangelho. E aí a Bíblia diz que eles estão ali pregando o Evangelho, até que em contrapartida, ali no meio tempo, houve a conversão também de uma mulher chamada Lídia, né, uma mulher que trabalhava, era uma comerciante, né, uma mulher que vendia púrpura, e ali, com a pregação de Paulo, ela também abriu o coração, a Bíblia diz, e a palavra entrou, e ela se converteu, tanto ela quanto a sua família, a sua casa. Então eles continuaram ali, irmãos, naquela missão de evangelismo, de proclamar o reino, proclamar o Evangelho, e aparece no meio do caminho agora uma mulher com um espírito, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E aí isso me chamou a atenção, irmãos, quando eu me lembrei dessa palavra, né, vindo para a igreja, porque a adivinhação dessa jovem, o espírito de adivinhação, não falou nenhuma mentira acerca de Paulo e Silas, né? A Bíblia relata que
o espírito, essa jovem que tinha o espírito de adivinhação, ela começa a dizer que estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E por que será, irmãos, que a Bíblia nos relata esse episódio? Para que também a gente possa entender, irmãos, que o adversário da nossa alma, o inimigo, esse que estava usando essa jovem com esse espírito de adivinhação, ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que não só conhece, sabe, como também teme e treme da tua palavra. Então nós entendemos, irmãos, que o inimigo, o adversário, ele muitas vezes ele teme mais a Deus, ele crê mais em Deus do que os próprios crentes, né? Do que os próprios cristãos. A ponto dessa moça que estava possessa por demônios, e esse espírito de adivinhação vinha, trazia certa adivinhação e trazia lucros aos homens, porque ela era uma escrava, ela estava debaixo de autoridade de homens da cidade que usavam esse dom dela, entre aspas, né, para ganhar dinheiro, para lucrar em cima dela. E aí a gente estava vindo no caminho, tem um farol que a gente para, né, aqui na Avenida Nova Cantareira. E aí esse farol é um cruzamento e tem uma praça. Aí estava um pôster ali, um banner, né, pregado no poste, escrito trabalhos, né? Faço trabalhos, e estava escrito assim: adoçamento de casal e afastamento da rival. Estava escrito assim, né? Vovó Maria, Búzios, né, em cartas, faço trabalhos, o resultado é garantido, né? Aí o coraçãozinho assim, adoçamento de casais e afastamento da rival. Aí eu li, eu estava vindo, eu já Espírito falou: Senhor, me dá uma palavra. E aí na hora que eu vi aquele banner, eu lembrei dessa palavra da jovem adivinhadora, né? Então o mundo espiritual, irmãos, ele é real, ele existe, né? E nós vemos que existe um mundo espiritual para o bem, né? Que é o reino de Deus, o reino celestial. E existe um mundo espiritual para o mal. E quantas pessoas são enganadas com esses espíritos de adivinhação, né? Quantas pessoas são enganadas? Quantas pessoas não pegam no WhatsApp daquela vovó Maria, né? Aí eu falei: Jesus, alcança essa vovó Maria, Jesus. Faz a tua obra, né? Repreende todo mal, todo espírito de adivinhação, todo espírito de engano, né? Só que antigamente, irmãos, o adversário, ele usava de engano fora da igreja, porque ele não tinha legalidade para entrar dentro da igreja. A igreja era uma igreja que ora, era uma igreja que tinha discernimento espiritual, né? Uma igreja que se posicionava em oração. Então o diabo ele atuava muito fora. Mas hoje em dia, irmãos, nós vemos que a própria igreja, ela tem se enfraquecido dia após dia. E agora ela está dando lugar ao que? Ao entretenimento, né? Aos eventos grandiosos, entretenimento, a imagem, ao som, né? Essas coisas terrenas. E isso tem atraído as pessoas à igreja, né? E aí a pessoa às vezes não presta tanta atenção. A igreja pode até ter uma palavra, mas às vezes a pessoa ela se distrai com outras coisas. E aí o diabo ele vai dando força, né? Dentro da igreja e trabalhando na vida das pessoas. Então nós vemos as pessoas, como o pastor, o irmão falou, né? O presbítero, dentro da igreja, os próprios crentes caindo em pecados que poderiam estar evitando, né? Que deveriam estar evitando, se fortalecendo em oração. Então nós vemos que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Mesmo essa jovem falando: olha, são homens de Deus, estão pregando a salvação. O espírito de adivinhação não mentiu, porque o espírito maligno sabe quem é Deus, sabe quem usa, quem Jesus usa de verdade. Tanto é que ele fala: olha, o Deus de Paulo eu conheço,
O Deus de Apolo eu também conheço, mas o seu Deus eu não sei quem é não. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que este mundo espiritual ele é tão real que ela foi repetindo isso por muitos dias. Eles ficaram muitos dias naquela cidade evangelizando, proclamando o evangelho, e toda vez que se encontrava, porque deveria ser em alguma praça, deveria ser no centro da cidade, deveria ser em algum lugar onde o público, o povo se reunia. E ela foi falando isso por muitos dias, até que Paulo se perturbou com aquilo e viu que não era, ela não era sincero, não era algo que ela estava falando, porque ela era uma mulher que queria se render ao evangelho. Ela falava não porque queria se render ao evangelho, mas porque o Espírito queria trazer confusão. E tanto é que quando a Bíblia diz que Paulo se perturba, né? E aí ele volta, né? E diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E na mesma hora saiu. Era uma escrava que dava muitos lucros aos seus senhores, devido a esse espírito de adivinhação que possuía. Era uma escravidão tanto física quanto espiritual, mas ela foi liberta da prisão maligna quando Paulo usou a autoridade do nome de Jesus e expulsou aquele espírito. Aleluia, glória a Jesus. Então quem está no espírito, irmãos, não é enganado. O espírito do engano não consegue ter êxito, ainda que ele venha com bajulação, ainda que venha com elogios, ainda que venha com uma verdade. Olha só, são servos do Deus Altíssimo. Foi isso que ela declarou, o espírito de adivinhação estava declarando. Mas ainda, mesmo assim, irmãos, Paulo não se deixou levar. E isso ocasionou uma grande perseguição, porque ele acabou com o lucro daqueles homens. Ele fechou a porta de emprego daqueles homens, irmãos. Esse é o apóstolo Paulo, irmãos, homem destemido, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, que vivia pela fé. Ele não estava se importando com o lucro daqueles homens, nem com a perseguição que viria depois, mas ele se importou com a alma daquela jovem que precisava de libertação. Aleluia. E às vezes, irmãos, a igreja prefere ter lucro do que ver as almas sendo libertas. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus, aleluia. Quando a gente abriu aqui, vinha um monte de gente. A igreja estava lotada. Aí aos pouquinhos foi saindo, pulou. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem duas ações. Ou ela nos convence e a gente se rende ao Senhor, se rende ao Evangelho, ou a gente vê que o negócio não é para nós e aí a gente sai. É assim, irmãos. A palavra, quando ela é pregada de maneira, irmãos, genuína, verdadeira, o verdadeiro Evangelho, a palavra, irmãos, sem trazer, irmãos, nenhum tipo de envolvimento material, emocional, mas a palavra espiritual, a oração, irmãos, que vai quebrando todo o jugo, aleluia. Então nós entendemos que nós estamos trilhando o caminho certo, o caminho da verdade, aleluia. E nem todos estão, irmãos, dispostos a viver o caminho da verdade. Cadê o povo que estão ouvindo quando nós abrimos a igreja? Cadê o povo que estava aqui no início, né? Que vinha a todos os cultos, que não faltava, aos pouquinhos foi saindo. Por quê? Porque nós mudamos? Não, irmãos. A palavra mudou? Não, a palavra é a mesma. Deus não mudou, mas a pessoa não quer compromisso, não está disposta a viver o verdadeiro Evangelho. Não está disposta a ser confrontado pela palavra. É isso. Porque palavras de confronto, irmãos, palavra que te faz refletir, que te faz pensar.
Aleluia. É a palavra que liberta, é a verdade que liberta. Então nós vemos que ele acaba com aquele lucro daquela cidade, e aí eles são denunciados. Há uma denúncia: olha, esses homens, sendo judeus, perturbaram a cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos o quê? Romanos. Então eles acreditavam no espírito de adivinhação. Mas você vê que Paulo ainda suportou muitos dias. Por muitos dias ele vinha suportando aquilo. Por muitos dias ele via o espírito de adivinhação e veio suportando aquilo. Até um dia que ele não aguentou, aleluia. Ele viu a necessidade, irmãos, de libertar aquela alma. Independentemente se ele ia ser aclamado pelo povo ou se ele ia ser rejeitado, aleluia. E aí que está, irmãos, o verdadeiro evangelho. Nós não estamos preocupados se nós vamos agradar os homens. O próprio Paulo, ele fala isso: se fosse para mim agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Aleluia. Né? Ele está preocupado com a alma que precisa de libertação. E aí a Bíblia diz, irmãos, que a multidão se levanta unida contra eles. Os magistrados mandam açoitá-los, rasgam suas roupas, e depois de haver dado muitos açoites, levam eles na prisão. E aí vem o grande desfecho dessa história. Aleluia. Deus tinha um propósito, irmãos. E Deus tem propósito em todas as coisas. Meu Deus, aleluia. Todas as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Deus, Jesus. Deus sabe quem é e quem não é. Essa bandeira. E a Bíblia diz que lá na cadeia havia um carcereiro que também precisava se converter, Aleluia. que precisava ver o poder de Deus, precisava ouvir a palavra de Deus, aleluia, o nome de Jesus, porque a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, ela não vem de nós, é Ele quem nos dá, quem nos entrega. Obrigado, Deus. E lá na prisão eles não estão murmurando, não, irmãos. Eles não estão questionando. Em nenhum momento Paulo questionou, mas Senhor, eu acabei de libertar uma jovem que estava aprisionada, escrava de um espírito de adivinhação. E é isso que eu mereço? Açoite, prisão, humilhação? Não, a Bíblia diz que eles entram na prisão e começam a cantar louvores a Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Eles entram e eles lançam eles no cárcere interior, ou seja, na prisão lá no fundo, para ninguém ter contato com eles, para calar a voz deles, né? Lança lá no cárcere interior para ninguém ouvir. Amarra eles lá amarra os pés deles no tronco. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, antes de virar o dia, olha só, a Bíblia diz que Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Salmo de número 46 vai falar: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Pelo que não temerei, ainda que os montes mudem de lugar, ainda que os mares se embraveçam, ainda que as águas rujam, aleluia, ainda que a terra estremeça, eu não temerei, aleluia, porque Deus está em nosso meio. Há um rio cujas águas fluem do trono de Deus. E esses rios, essas águas saem do trono de Deus e vão até a cidade. E lá está escrito que Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. Deus, aleluia. Eles começam a orar e
cantar hinos a Deus. Aleluia. Eles não murmuram, eles não questionam. Eles não se chateiam com Deus. Eles sabem que eles estão vivendo o propósito do reino. Aleluia. Eles sabem que eles estão mortificando a sua carne. Eles estão declarando: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Pode vir açoite, pode vir prisão, pode vir injustiça, pode vir rejeição, mas Deus já está preparando um terremoto, aleluia, que vai abalar os alicerces daquela prisão, aleluia. Porque uma alma precisa se render. Meu Deus, aleluia. Maravilha. O Aleluia. evangelho não perde, irmãos. Meu Deus, meu Pai. Não perde nunca, nunca. Este reino é um reino mais do que vencedor, aleluia. Podem tentar paralisar aqui, pode tentar entulhar os poços aqui, irmãos, e nós vamos caminhando, nós vamos andando, irmãos, nós vamos prosseguindo, e vamos, irmãos, cavando outros poços, porque lá na frente tem outras vidas que vão se render ao Senhor. Eu creio, Jesus, aleluia. Então os outros presos os escutavam. Olha só, Aleluia. a fé vem pelo ouvir, Tremendo. pelo ouvir Aleluia. da palavra de Deus. Aleluia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem vai nos dar o dom da fé. Aleluia. Agora você imagina Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus, e os presos escutando. Mas como assim? Oração e louvor dentro da cadeia. Só tem gente que não presta aqui dentro. Aleluia. Só tem bandido aqui dentro. Assim mesmo. Só tem a pior raça da sociedade aqui dentro. Só tem ladrão, homicida. Só tem quem não presta aqui. E como que de repente, irmãos, começam a surgir orações e louvores a Deus dentro de um lugar totalmente improvável. Aleluia. Esse Deus é tremendo, irmãos. E a Bíblia diz que vem um grande terremoto e os alicerces do cárcere começam a se mover, e logo se abrem todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Tremendo. Aleluia. A oração e o louvor, irmãos. A nossa oração sincera, fervorosa, e o nosso louvor a Deus quebra toda a cadeia do inferno. Meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que Ele nos ungiu, o Espírito do Senhor nos ungiu para levar, para trazer liberdade aos cativos, aleluia. Soltura das prisões dos presos, glória a Deus. O Senhor nos ungiu, irmãos, com o Espírito dele para trazer vista aos cegos, para pregar o Evangelho aos pobres e para apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, da misericórdia, da reconciliação, glória a Deus. Olha só, irmãos, todos foram soltos, todos, porque onde há o Espírito de Deus, onde há a presença de Deus, onde há um homem de Deus, onde há uma mulher de Deus, o cenário muda, a história muda. Meu Deus. Ô, glória. Aleluia. Aleluia. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Claro, ele acordou, ele estava dormindo, ele acordou e viu que todos não estavam mais lá, nenhum preso, as portas foram abertas. Ele falou: vou tirar minha vida porque vão me matar mesmo, então eu mesmo me mato. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. Estava escuro.
escuro. Ele viu as portas abertas e falou: foi todo mundo embora. Imagina o breu. Mas você viu, a prisão se abriu, as cadeias se abriram, mas ninguém saiu de lá. Ficou todo mundo lá, irmãos, esperando o veredito. Glória a Deus. Esperando o agir de Deus. Deus, Ele quer isso, irmãos. Ele quer nos libertar, mas Ele também quer que a gente fique na posição. Aleluia. Na posição. E a Bíblia diz: e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Glória a Deus. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Ali ele entendeu o agir de Deus. Aquele carcereiro, irmãos, ele entendeu, aleluia, que nada nem ninguém poderia impedir a pregação do Evangelho. Nada nem ninguém, irmãos. Não tem porta, não tem ferrolho, não tem cadeado, não tem prisão, não tem mandato. Nada nem ninguém pode impedir a proclamação, a pregação do Evangelho, o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus. Aleluia. E aí eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Não há correntes, irmãos, nem algemas que possam deter aqueles que nasceram do Espírito Santo. Aleluia. Uma alma foi salva. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, ele pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Aleluia. Uma família inteira, irmãos, se entregou ao Evangelho. Uma família inteira, irmãos, foi salva. Glória a Deus. E é isso que acontece, irmãos, quando nós sacrificamos as nossas próprias vidas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Este é o resultado. Glória a Deus. Vidas salvas e restauradas, famílias restauradas. A Bíblia diz que houve comunhão naquela noite, alegria, porque toda a casa do carcereiro havia crido em Deus, irmãos. Houve salvação naquela casa, houve alegria, comunhão, salvação, restauração na vida daquela família. Paulo e Silas precisaram passar pelo cárcere, pelos açoites, pela humilhação, pela injustiça. Mas o que bradou, irmãos, foi a justiça de Deus. Aleluia. O que falou mais alto foi o Evangelho do Senhor Jesus. O que falou mais alto, irmãos, foi o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Sempre vai falar mais alto. Aleluia. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. Eles temeram, ouvindo que eram romanos.
E vindo lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Glória a Deus. A missão começa na casa de Lídia e termina na casa de Lídia, né? Uma comerciante, essa mulher que patrocinou, irmãos, que contribuiu, que investiu no reino, e ela passou a ser uma patrocinadora do ministério de Paulo, né? Uma sustentadora no ministério de Jesus através do apóstolo Paulo. Olha só que história maravilhosa, irmãos. Você viu que Paulo, ele era tão sisudo, irmãos. Olha só, olha a mentalidade desse homem, né? Não, nós vamos sair daqui escondido, não. Nós não fomos açoitados publicamente. Agora eles vão ter que vir publicamente também. A cidade toda vai ver que a justiça de Deus prevaleceu, aleluia, e não a justiça dos homens. Quando nós estamos retos, irmãos, diante de Deus, quando nós estamos na razão diante de Deus, o Senhor nos honra sobremaneira, aleluia. E a Bíblia diz que eles vêm os magistrados com súplica, né? Já a história é outra, irmãos, a história muda, porque houve manifestação do poder de Deus, houve manifestação da justiça de Deus. Você vê que Paulo não se rebaixou, não. Ele foi ali, irmãos, obediente no momento do açoite. Ele suportou o sofrimento, mas também na hora de ser honrado, ele não abriu mão da honra, não. Ele requereu aquilo que lhe era direito, irmãos. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? A gente paga preço sim para servir a Jesus. A gente paga preço sim por amor ao Evangelho, mas também nós não podemos abrir mão da honra que o Senhor tem para nos entregar. Aleluia. Nós não podemos ser bobinhos, não, irmãos. Nós somos crentes, mas não somos bobos, não. Não abra mão da honra. Aleluia. Quando você vê a oportunidade de envergonhar o adversário, porque a Bíblia diz, irmãos, que envergonhado e confundido seja o adversário da nossa alma. Ele sim deve ser envergonhado, porque os filhos de Deus, irmãos, eles são honrados nessa terra. Paga preço, renuncia, mas a honra vem e o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos encerrar? Nos coloque de pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra gloriosa, Senhor. Este grande ensinamento, Senhor, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso intelecto, Senhor. Derrama sobre nós a ousadia do Espírito nessa noite, Pai, intrepidez, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo também, Senhor, foi um homem destemido, Senhor, um homem cheio de ousadia de fé. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor nos encha do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor use do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, para nos honrar, Senhor, para atrair um novo povo a esta casa de oração, Pai, porque nós cremos na Tua promessa, nós não vamos desistir, nós não somos daqueles que retrocedem. A Tua palavra disse que aquele que coloca a mão no arado e tira, não é digno de entrar no reino do céu, não é digno de ser chamado de seu discípulo, Senhor. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, nós vamos até o fim, Pai, porque nós cremos naquele que nos prometeu, que é fiel para cumprir a Tua promessa. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos nessa noite, Deus, pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, Pai, e nós cremos, Senhor, que haverá um novo tempo, Senhor, um tempo de honra, Pai, um tempo de restauração, um tempo de restituição, Pai, um tempo em que nós vamos também nos alegrar, Senhor, em que nós vamos sentar à mesa, Pai, um tempo, Senhor, em que nós vamos contemplar a salvação
casa de oração, Pai. Senhor, cuida, Senhor, dos nossos, Pai, dos nossos parentes, da nossa família, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, todo mal, toda seta do maligno, Senhor, toda influência maligna. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos redimir, meu Pai, e em nome de Jesus acrescenta a cada dia, Senhor, a nossa fé, Pai, para que o seu nome seja glorificado. Nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor. Cuida, Senhor, de nossa casa. Nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado. E no sábado nós estaremos aqui de volta no grande culto de celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. E tudo isso é para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco, com a igreja, não só hoje, mas por toda a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Oh, glória. Pastor, a mulher advogada. Eu já leitura que ela pela meu negócio, depois você vai lá pro seu.